Fala, sexto ano. Estamos aqui de volta, mais uma vez, para poder fazer os comentários sobre o material de complementação escolar. Tá? E aí lembrando que ciências sempre vem depois da parte de matemática. E aí nessa semana, começa com uma recapitulação da matéria que já foi falada, que é, primeiramente, sobre as camadas da Terra. E aí, lembrando, a Terra pode ser dividida em 3 camadas. A primeira é a crosta, também chamada de litosfera, que é formada por rocha sólida. A gente começar a cavar, vai ver que a crosta tem mais ou menos 50 quilômetros de profundidade e de espessura. E é nessa camada a gente encontra os seres vivos, porque as temperaturas são relativamente amenas e dá para existir a vida na crosta terrestre. Logo mais abaixo a gente entra no manto, que é formado por uma substância pastosa, a rocha líquida pastosa, chamada magma. E aí vale lembrar que o magma, quando vem aqui para fora através dos vulcões, começa a ser chamado de lava. E o manto é extremamente quente, tá? Ele chega a temperaturas de até 3.400 graus Celsius e tem uma espessura de aproximadamente 2.900 quilômetros. E por fim, a camada mais interna, a gente vai ter o núcleo, formado basicamente de ferro e níquel, que tem uma extensão de aproximadamente 3.400 quilômetros e as suas temperaturas chegam a ficar acima dos 3.500 graus Celsius. Uma outra lembrança que vem nesse material é sobre as rochas, aquelas que são formadas por minerais que possuem 3 tipos de acordo com a sua origem: as rochas sedimentares, as metamórficas e as magmáticas. Mas nesse material está sendo enfatizado as suas aplicações. Então, para que vão servir as rochas para a gente? Além de, logicamente, servir onde a gente está pisando, onde a gente vive, a gente também consegue extrair vários minerais, vários minérios de lá, como o alumínio, bauxita, ferro, entre outros. Além disso, as rochas são usadas nos revestimentos da nossa casa e na construção civil de uma forma geral. Tem rocha que é usada na construção do asfalto e várias outras aplicações industriais. A novidade do material vem agora. A Terra realiza alguns movimentos no espaço, e aí o material está citando 2. Um desses movimentos é a rotação, em que a Terra gira ao redor dela mesma. E esse movimento dura 24 horas, ou seja, demora 24 horas para que a Terra complete uma volta em torno dela mesma. E aí por isso que a gente convencionou que o nosso dia tem 24 horas. E o que ela traz para a gente? Como a Terra está sendo um lado iluminado pelo Sol e o outro não, o lado que está iluminado pelo Sol, a gente vai ter o dia, e a área que não está iluminada, que está escura, a gente vai ter a noite. O outro movimento é a translação, que é o movimento que a Terra faz em torno do Sol, percorrendo toda a sua órbita. E esse movimento dura 365 dias. E, por causa disso também, junto com a inclinação que a Terra tem, a Terra não fica em pezinha, na nossa convenção, né? A Terra fica levemente inclinada. E a translação, junto com essa inclinação, vai gerar para a gente as estações do ano. E o ser humano se utiliza desses movimentos do nosso planeta no espaço para poder se orientar. Uma dessas formas é o seguinte: o sentido que a Terra está girando, tá, faz com que o Sol sempre nasça, sempre apareça, fique visível para nós, comece a ficar visível para nós num lado. E ele sempre vai desaparecer no outro lado. Então a gente sabe que o Sol sempre nasce numa posição e sempre se põe na outra. E aí, para nós, convencionamos que o Sol vai sempre nascer no leste e vai sempre se pôr no oeste. E aí, dessa forma, a sombra que os objetos vão produzir com a luz do Sol também vai ficar mudando. E aí, por causa disso, a gente consegue até fazer relógios de sol e, principalmente, se orientar. E aí, dessa forma, a gente vai ter
os pontos cardeais, que é leste à direita, oeste à esquerda, norte à frente ou acima e o sul para baixo ou atrás. E a Rosalind sempre foi usada pelas navegações e para tentar o homem saber onde ele está e para onde ele vai. Só que foi necessário criar outros pontos para poder ajudar nessa direção, esse direcionamento. E aí surgem também os pontos colaterais, que vão estar entre os pontos cardeais, e entre os pontos cardeais e os pontos colaterais vão existir também os pontos subcolaterais, que aí sim vai ajudar bastante quando alguém está tentando se direcionar, saber a direção que tem que ir. E para se orientar à noite, quando não tem o sol, e aí se usa as constelações. Eu vou dar um exemplo, uma constelação que só é visível aqui no hemisfério sul, que é o Cruzeiro do Sul. Através dessa constelação, dá para a gente achar o sul, o ponto cardeal sul. E como a gente acha o sul através dessa constelação? Da seguinte forma: o Cruzeiro do Sul, se a gente fizer força, a gente consegue visualizar que parece uma cruz, né? Um crucifixo. Então a gente pega a maior tamanho, o maior lado dessa cruz, né? A maior distância entre as duas estrelas, como está aqui na ilustração. E aí, imaginando uma linha reta a partir dela, você vai expandir, né, descer 4 vezes essa distância. E aí, quando acaba essa 4ª vez que a gente imaginou essa distância e seguir para o horizonte, ali vai estar o ponto sul, o ponto cardeal sul. E aí, a partir daí, é só colocar esse ponto nas suas costas, que a sua direita vai estar ao leste, a sua esquerda vai estar ao oeste e a sua frente vai estar ao norte. Tá, pessoal? Então é isso. Até a próxima e valeu!